Olá a todos e a todas, é um prazer ter aqui hoje Eduardo Ferlauto, gerente de sustentabilidade, diretor do Instituto Lojas Renner, Maite Leite, gerente de clima do Pacto Global da ONU no Brasil, Rodrigo Caetano, editor ESG da Exame, e Thalita Assis, especialista em meio ambiente da Exame, para discutir hoje o futuro pós-COP27. Obrigada a todos pela presença. Eu vou começar perguntando para a Thalita. Thalita, nessa COP foi reafirmado o compromisso de tentar limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius quando comparado aos níveis pré-industriais, e o relatório final também convocou os países que ainda não revisaram as suas NDCs a fazê-lo. Então explica para a gente, por favor, a importância de manter esse 1,5 e o que são as NDCs. Obrigada, Renata. Olá a todas e a todos. Eu vou começar falando um pouquinho o que é a NDC, que é o compromisso nacionalmente determinado no Acordo de Paris. No Acordo de Paris, os países se comprometem a unir esforços para limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius, com vista de conseguir reduzir esse aumento para 1,5 graus Celsius. Eles fazem isso através do compromisso de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, para que assim possa levar a um controle das mudanças climáticas. Mas, para que fosse possível engajar o maior número de países possíveis nesse acordo, foi decidido que cada país poderia apresentar o seu próprio compromisso voluntário, levando em consideração as suas capacidades e os seus próprios desafios. Isso é a NDC de cada país, ou seja, quanto cada país se comprometeu em relação à redução das suas emissões. Mas com o que nós temos de compromisso até o momento, não é suficiente para que a gente possa chegar nesse limite de 1,5 graus, e por isso que a gente vê a todo tempo os países sendo chamados a reverem suas NDCs e tornar os seus compromissos mais ambiciosos. Mas por que 1,5 grau, né? Por que a gente fala tanto desse 1,5 grau? Esse é o chamado limite seguro do aquecimento, para o qual já existem estudos que trazem um entendimento sobre o que pode acontecer, as consequências e as estratégias de adaptação, ou seja, é onde a gente ainda tem um horizonte, e é por isso que ele é tão importante. Obrigada, Thalita. E, Maite, o secretário-geral da ONU ele tem sido muito vocal em criticar o que ele chama de metas vazias, né? Pegando um gancho nessa pergunta, nessa resposta da Thalita, como você vê os países se engajando nas suas NDCs para, de fato, conseguir limitar o aquecimento a esse 1,5 graus Celsius? Bom dia a todos e obrigada pela pergunta. Bom, a gente, infelizmente, ainda vê o mesmo contexto da COP26, em que a liderança, né, da agenda climática é tocada pelos países em desenvolvimento e países insulares, ou seja, países pequenos. A gente ainda não tem uma liderança e uma voz tão forte quando a gente fala das NDCs do G20, então a gente espera, de fato, que isso seja aprofundado nos próximos anos. E isso, enfim, né, essa visão não é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, então é uma visão do PNUD que se mantém desde o ano passado. E quando a gente fala do 1,5, a gente não está falando, né, de uma meta apenas, a gente está falando de fato de um limite para o que a gente entende que é suportável para o planeta Terra e do que a gente, né, espera conseguir prover para as próximas gerações, quando a gente fala, né, de recursos do planeta, de uma vida saudável. Então, quando a gente está olhando, né, para essas NDCs e para esse compromisso dos países, a gente tem uma série de mecanismos de monitoramento que estão sendo cada vez mais fortalecidos dentro dessa agenda. Nessa COP27, aliás, né, fora a grande repercussão das falas, né, do Antônio Guterres sobre o combate ao greenwashing e por precisarmos ter ações mais efetivas no combate às mudanças climáticas, afinal a gente, na verdade, está falando de uma emergência climática.
a gente também discutiu uma série de mecanismos para poder, de fato, monitorar e entender para onde estamos indo e como que podemos aprimorar todos esses processos, todo esse planejamento que leva a gente até esse 1.5. Então, várias discussões sobre o Global Stocktake e também o grupo, né, de experts do Antônio Guterres, chamado, né, de High Level Expert Group, fez uma análise para a gente poder olhar para esse net zero, para esses compromissos net zero, para não pares, né, quando a gente fala de não governos, e entendo que esses mecanismos de monitoramento vão fazer a gente entender melhor onde estão as maiores emissões, apesar de já termos grandes indícios, mas entender como que a gente está reduzindo tudo isso para poder corresponder ao tamanho desse desafio e dessa emergência. Obrigada, Maitê. E muito bom você falar que 1,5 é um limite, né? E, assim, de fato, acho que essa COP ela teve vários avanços. Eu acho que um dos avanços, dois avanços que a gente viu, né? Foi a questão de perdas e danos e de financiamento climático. Nos dois casos, a gente ainda não chegou a uma conclusão final, que são temas bastante complexos, mas no relatório final da COP está que para a COP 28, ano que vem, em Dubai, será necessário apresentar um relatório falando sobre esses dois temas. E daí minha próxima pergunta vai para o Rodrigo, para ele explicar um pouco essa questão de justiça climática, que essa questão de perdas e danos e de financiamento tem a ver também muito com justiça climática. Sim, obrigado, Rê. Bom dia a todos e a todas. Legal estar falando aqui e também com a presença aí do Ferlauto, que esteve com a gente lá na COP 27. Essa questão da justiça climática, eu acho que é muito relevante, especialmente para o Brasil, que é a principal pauta do Brasil, né? Porque quando a gente fala de redução das emissões, a gente pensa na Europa e nos Estados Unidos, temos que considerar que essas regiões mais desenvolvidas, elas já fizeram, quer dizer, elas já chegaram no nível de qualidade de vida, vamos dizer assim, bastante confortável, especialmente a Europa. E eles fizeram isso às custas de destruição do meio ambiente, ou seja, eles fizeram isso às custas de destruir as próprias florestas e tudo mais, e de uma emissão muito grande, né? Quando a gente chega e a gente fala dos esforços que países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, mas o Brasil ainda numa situação melhor, mas quando a gente fala de África, quando a gente fala de Sudeste Asiático, quando a gente fala de regiões ainda menos desenvolvidas, há obviamente uma questão de prioridades aí, né? E aí você tem que considerar que em muitas regiões a prioridade ainda é muito social. Então como que você, que aí vem a questão da justiça, como que você faz com que os países em desenvolvimento preservem o seu meio ambiente, ou seja, preservem as suas florestas, ao mesmo tempo em que não sejam impedidos de ter o desenvolvimento e de chegar a um nível de qualidade de vida semelhante ao da Europa, né? Então essa que é a grande discussão. E aí vem toda a questão de financiamento. No fundo, boa parte dos debates na COP atualmente diz respeito ao quanto que os países desenvolvidos vão pagar para que os países em desenvolvimento consigam. E aí não é uma questão assim não é uma chantagem, né? Pode parecer, mas não é isso, mas é uma questão assim, poxa, como é que a gente ajuda, né? Como é que os países desenvolvidos ajudam os países em desenvolvimento a manter o seu meio ambiente e ao mesmo tempo conseguir chegar num desenvolvimento social que seja satisfatório. Então assim, essa é a grande questão. A grande anúncio da COP27 foi a criação de um fundo de perdas e danos, que aí, quando a gente fala de perdas e danos, são as consequências das mudanças climáticas, que já são sentidas e são sentidas mais fortes nos países em desenvolvimento. O fundo foi criado, ainda não tem dinheiro lá dentro, mas é uma coisa de cada vez. Mas enfim, é um avanço. Eu acho que é mais ou menos esse o cenário que a gente está encontrando aí nas COPs.
Obrigada, Rodrigo. E a próxima pergunta vai para o Eduardo. E, Eduardo, a Renner ela sempre foi um caso de governança corporativa no Brasil, né? Primeira corporation listada na Bolsa de Valores. E é natural, na minha opinião, uma empresa que tem uma base de governança tão sólida também se tornar uma líder em ESG. E a gente vê todos os avanços na parte ambiental social, que, na minha opinião, acho que foram coroados com a empresa sendo chamada para apresentar na COP casos de sucesso. Mas antes da gente falar desses anúncios feitos na COP, explica para a gente, por favor, um pouquinho dessa evolução da agenda ESG na Renner. Legal. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela pergunta. Realmente, o nosso trabalho ele vem sendo reconhecido depois de mais de uma década de fundamentos e trabalhos com iniciativas e programas que a gente vem construindo, né? A história, aí não indo muito para o passado, mas só dando um contexto, né? A história da área de sustentabilidade da nossa empresa, da Lojas Renner S.A., começou com a fundação do Instituto Lojas Renner em 2008, e obviamente essa nossa base de governança antes de 2008 trouxe uma característica muito forte para o trabalho de sustentabilidade que se reflete hoje, de ESG que se reflete hoje, que é uma boa condição de estratégia, uma excelente condição de execução, né? E quando eu falo excelente, não é uma questão somente de performance, é a gente saber fazer escolhas e renúncias. A pauta de ESG e sustentabilidade ela é bem composta, então trabalhar com os fundamentos da materialidade, conseguir trazer para dentro da execução espaçamentos, né? A agenda de ESG é uma agenda de médio e longo prazo, então a gente precisa escolher o que é o ano 1, o que é o ano 2. Então, esse trabalho ele veio amadurecendo a partir deste DNA que a gente tem pela nossa governança corporativa, onde a gente teve que, desde 2008, né, desde 2005, desculpa, trabalhar muito fortemente com referências e boas práticas dentro do contexto de estratégias que amplamente pegam os temas de ESG. E a gente veio fazendo esse trabalho aí ao longo dos anos, como eu comentei, então, trazendo alguns fatos, né, o nosso EcoEstilo, que é o programa de logística reversa, começou lá em 2011, programa Produção Mais Limpa, voltado a fornecedores estratégicos com o objetivo de elevar a performance ambiental, nosso monitoramento de cadeia de fornecimento de longa data também, logo após 2008, a fundação do Instituto, e a gente veio seguindo, com evolução, incorporando práticas de sustentabilidade ao nosso planejamento de lojas, começando a estimular o desenvolvimento de produtos menos impactantes, tendo o nosso portfólio de itens de vestuário, ao ponto daí, então, com esses aprendizados, em 2018, a gente anunciou o nosso primeiro ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade, e desde então a gente vem trabalhando muito fortemente com a estratégia de sustentabilidade ambiental focada em clima, né? Então, nesse contexto, a gente lançou também em 2022 o nosso novo ciclo, né? Já que findamos em 2021 o ciclo que a gente lançou em 2018, muito focado nas bases e métricas de mudanças climáticas, já que assumimos 2 pactos, né, da ONU voltados a mudanças climáticas, né, o Fashion Industry Charter e o Business Ambition, onde as nossas metas de mudanças climáticas foram aprovadas pela iniciativa Science Based Target, né, que é um dos temas que foi muito comentado na COP, né. A base é trabalhar com uma visão de metas em que sejam baseadas na ciência para que, de fato, elas contribuam, né, olhando o aspecto das empresas e até da condição de países, para que elas contribuam para o não aumento de 1,5 graus da temperatura do globo, né? Então, isso é uma transição, isso é um trabalho de mudança, né, de mudança de modelo de fornecimento, e é o que a gente está se propondo, né? A gente trabalhar como um agente de mudança, com bastante protagonismo, com bastante colaboração de todos os elos da cadeia, para que a gente consiga, como um todo, elevar o padrão de performance ambiental cada vez mais da cadeia de fornecimento como um todo. Legal, Eduardo. Não, e na verdade, quando a gente vai para o SBTi, que daí são metas baseadas em ciência, a gente foge do que a Maitê falou, que é uma grande crítica do secretário-geral, do greenwashing, né, daquelas metas vazias que
que a gente vê as empresas. Então, é muito legal. Também fica aí a dica, acho que a gente precisa abordar mais SBTi ano que vem, que tem feito um ótimo trabalho. Empresas sérias como a Renner também já conseguiram aprovar metas no SBTi, que é um processo super importante nessa corrida para o Net Zero. E pegando esse gancho do setor privado, daí minha pergunta vai para a Thalita, o Brasil ele reforçou o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2028, reforçou na COP esse compromisso. Thalita, explica para a gente qual que é o papel do setor privado nesse combate ao desmatamento ilegal, quais que são os setores que acabam sendo mais impactados por esse compromisso e que já vem adotando medidas, né, para acabar com isso. Sim, Renata, combater o desmatamento, especialmente na Amazônia, ele é importante sob diferentes aspectos. Primeiro, pela própria conservação da floresta, tá? Porque os pesquisadores, eles já estão alertando há algum tempo que a floresta está se aproximando de um ponto de não retorno. O que é esse ponto de não retorno? É uma situação tamanha de destruição da floresta onde ela não consegue mais ser resiliente o suficiente para manter as suas funções, né? Dada toda essa mudança que está acontecendo sobre ela. E a destruição da floresta, ela também pode impactar nos regimes de chuva do país, afetando inclusive o agronegócio, que essa é uma grande preocupação para a gente. Além disso, o desmatamento ele impacta, obviamente, nas emissões de CO2, e daí é que nós vamos falar um pouco mais desses impactos nas relações com o mundo, né? Onde o combate ao desmatamento ele fica ainda mais importante para o setor privado. Então, quase metade das emissões brasileiras, elas se devem ao desmatamento. Portanto, para a gente alcançar a NDC com a qual a gente se comprometeu e poder, inclusive, avançar na ambição da nossa NDC, nós precisamos de medidas para combater esse desmatamento. E colocar o Brasil nessa rota de conservação da floresta traz ganhos importantes, ou muito importantes, para o nosso posicionamento comercial, especialmente se a gente for capaz de desatrelar a nossa agricultura e a nossa pecuária desse desmatamento, e eu acho que esse é o grande ponto aí, respondendo sua pergunta. Além disso, o combate ao desmatamento, ele próprio é capaz de atrair mais investimentos para a conservação da própria floresta. Então, esse investimento ele pode fomentar o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, especialmente na Amazônia. E acabar com o desmatamento ilegal, ele é muito importante nesse contexto todo, pois hoje a gente estima que 90% do desmatamento na Amazônia seja ilegal. Mais que isso, o próprio posicionamento do Brasil de voltar a combater o desmatamento é importantíssimo, porque ele tira essa licença para desmatar. Porque eu até gostaria de encerrar ressaltando que é falacioso a gente ligar desmatamento e desenvolvimento na Amazônia, quando 90% das atividades de desmatamento atual estão ligadas à ilegalidade. Portanto, combater o desmatamento ele é muito desafiador, mas ele é necessário e ele é urgente, especialmente para essas nossas relações internacionais e comerciais. Mas ele é tão urgente quanto as outras medidas que precisam ser tomadas no mundo todo para que a gente possa limitar o aquecimento global, como, por exemplo, a revisão da matriz energética mundial. Legal, Thalita, obrigada. E, Maite, o Eduardo trouxe a questão do Science Based Target Initiatives, a Thalita falou essa questão do desmatamento e o papel também do setor privado nessa questão, e o Pacto Global é o braço da ONU para o setor privado, né? Então, assim, com a sua experiência, com o que você vê no seu dia a dia, como que você vê no Brasil a agenda de sustentabilidade avançando nas empresas? Bom, eles trouxeram já pontos excelentes, né? Então, queria já começar pegando o gancho da Thalita falando sobre combate ao desmatamento e como que a gente pode olhar para soluções baseadas na natureza e iniciativas que mantenham a floresta em pé.
Então, o grande potencial do Brasil, né, juntando aqui também com o pitch do Rodrigo, de que justiça climática é um grande tema e de como a gente vai avançar como país, está super atrelado a isso, mas também queria atrelar essa discussão à bioeconomia. Então, entendendo o potencial brasileiro, né, a nossa biodiversidade, como a gente consegue buscar novas soluções ou antigas soluções, né, a gente se inspirar em todo o conhecimento ancestral dos povos originários, de como que eles conseguiam, né, ter essa gestão da floresta, né, digamos assim, como que a gente pode aprender com eles novas iniciativas, novas tecnologias e também como que a gente consegue aliar, né, esse uso da terra com a preservação. Também ressaltaria que essa deve ser uma agenda muito forte para o setor privado, é uma agenda muito forte para o pacto, né, de incentivo a soluções baseadas na natureza, principalmente quando a gente fala de adaptação climática. Então, sim, precisamos muito mitigar, precisamos de iniciativas cada vez mais robustas para descarbonizar a nossa economia, as nossas operações, os nossos processos, mas nada disso também, né, a gente não vai conseguir manter a casinha em pé se a gente não investir em adaptação, porque a mudança já está vindo. A gente já precisa repensar a nossa logística, a gente já precisa repensar estruturas para conseguir, enfim, manter os nossos negócios e as operações conforme o planejamento de cada iniciativa, de cada empresa. Então, retomando aqui, Science Based Targets é uma tendência, a gente vê a iniciativa crescendo mundialmente, dobrando a cada ano, né? Então, para quem não conhece, a Science Based Targets, ela é uma iniciativa que foi, né, criada pelo Pacto Global da ONU em conjunto com a WRI, WWF e CDP. Então, ela, né, dá toda uma estrutura para as empresas conseguirem observar, né, e aprofundar seus planejamentos de descarbonização. Então, para mim, ela é chave e a tendência é crescer muito. Nessa COP27, a gente viu até o Biden, né, fazendo propaganda dessa iniciativa, dizendo que a sua rede de fornecedores da Casa Branca, que é o maior comprador individual do mundo, vai ter que ter, né, meta baseada na ciência para continuar fornecendo para eles. Então, foi uma propaganda excelente. Entendo que essa iniciativa deve crescer muito aqui no Brasil. A gente está falando também muito de adaptação climática e soluções baseadas na natureza, bioeconomia e, para mim, um ponto também bastante interessante foi observar como as discussões de justiça climática durante a COP27 não estavam só limitadas a uma discussão de países ou painéis de perfil mais ativista, mais social. Justiça climática estava na boca de todo mundo, né? Então, a gente observou isso em painéis mais técnicos, a gente observou isso em painéis financeiros. Então, entendo que também existe um apetite muito grande do setor privado em como que a gente aterriza tudo isso, como que a gente pega, né, todos esses conceitos de como que a gente consegue colocar as empresas no centro da discussão, então como que a gente consegue, de fato, aplicar a justiça climática. E esse vai ser um dos meus focos aqui no Pacto Global como gerente de clima. A gente quer produzir, enfim, uma série de materiais com cases do setor empresarial para, enfim, ajudar, né, nessa implementação e a gente conseguir trazer justiça climática, de fato, para o setor privado. Muito legal, Maite, ainda mais que, como você e o Rodrigo falaram, nessa questão da justiça climática, sim, impacta muitos países em desenvolvimento. E assim, a gente, o social não é menos importante do que o ambiental, né? Os dois podem caminhar juntos. Então, foi muito bom mesmo ver nessa COP a importância que o tema de justiça climática tem ganhado. A gente já tinha visto em Glasgow um grande aumento desse tema, né? E acabou vindo para a mesa de discussão muito forte agora no Egito. Então, a gente também vê esse tema como uma grande tendência de discussão das COPs. E quero voltar para o Eduardo. E, Eduardo, quando a gente pensa no impacto ambiental do setor de moda e vestuário, tem sempre a questão do descarte de roupas, né, que é um impacto ambiental muito grande, e a Renner ela tem feito um trabalho grande em economia circular. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre o impacto do descarte de roupas, o que a Renner está fazendo? Eu acho que o mais importante, né, quais os desafios quando a gente pensa nessa questão de economia circular no setor? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida, a gente trabalha dentro de um foco bastante grande, olhando para a questão de descarte de roupas, e aí olhando
mais tecnicamente o resíduo pós-consumo, né? E queria ressaltar também que, da mesma forma, o resíduo de processo, né, que é aquele que é gerado a partir da sobra de produção, também tem um impacto bastante grande, mas ele fica numa camada de visibilidade menor, porque está dentro do bloco produtivo, né? E o descarte das roupas já tem uma amplitude maior pela visibilidade da sociedade como um todo. Mas, de igual tamanho, se tem bastante impacto. A gente trabalhou, ou trabalha há bastante tempo. Quando eu comentei um pouquinho dos programas de logística reversa, eles foram iniciados em 2011, com foco ainda em frascos e embalagens de perfume, e a gente, na evolução dos programas de elevação de performance ambiental, migrou também para o processo de logística reversa para roupas, né, usadas dos clientes. É um serviço que a gente fornece desde 2017, em aproximadamente 150 lojas. Tem um desafio importante dentro desse contexto também, olhando a questão do modelo de negócio, né? Então, neste contexto, a gente, há 2 anos atrás, incorporou dentro das nossas unidades de negócio um novo negócio chamado Repassa, que é uma plataforma de venda, né, de repasse de roupas usadas, acessórios e calçados, com o intuito também de prolongar a vida útil das peças, e aí olhando as peças, né, de vestuário, acessórios e calçados, não somente, obviamente não somente da Renner, né, no contexto geral do mercado têxtil. Esse é um ponto importante da gente conseguir trazer como oportunidade. Tem uma agenda importante ambiental, né, de sustentabilidade com inovação. É onde a gente procura também alicerçar as nossas iniciativas. Olhando do ponto de vista da parte produtiva, essa ideia de inovação nos trouxe bastante avanço também na condição de circularidade. No programa Produção Mais Limpa, que eu comentei na minha outra resposta, a gente inovou trazendo o lançamento do nosso Redins, né, que é um jeans feito a partir de sobras de resíduo de processo, né? E logo em seguida a gente já conseguiu lançar o Remalha, que tem a mesma lógica de redução, né, num primeiro momento, de redução da formação de resíduos. O trabalho que a gente procurou fazer no Produção Mais Limpa está muito alicerçado pelos 3 R's da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em que primeiro a gente otimizou e reduziu a formação dos resíduos, buscou alternativas de reutilizá-lo no próprio processo dos nossos fornecedores, e sim o terceiro R da reciclagem, como a gente sabe que tem um avanço aí de tecnologia, de gestão, para, vamos dizer, ter resíduo zero, e é um pouco utópico a gente pensar em resíduo zero num primeiro momento. Então, a gente, dentro desta condição dos 3 R's, a gente buscou inovação, formando uma cadeia reversa para reciclar o resíduo e tornar ele um novo produto. Num contexto geral, em termos de abordagem, a gente trabalhou até o primeiro ciclo de compromissos públicos muito voltado pela abordagem de economia circular como ferramenta, e ainda assim trabalhando, obviamente, numa visão de princípios de economia circular, mas olhando ainda como ferramenta. Para esse novo ciclo, a nossa abordagem é diferente. A economia circular está dentro de um contexto central da nossa estratégia de mudanças climáticas, já que a nossa grande condição para atingimento das metas climáticas está em a gente implementar em 100% dos nossos produtos soluções regenerativas e circulares, né? Dentro desse contexto, a gente passou por evoluções, né? Então, no primeiro ciclo, nós atingimos, era um dos compromissos, 80% dos nossos produtos com algum atributo de sustentabilidade, dentre eles a economia circular ou a circularidade como um tema central. E aí, dentro desse contexto, para o próximo ciclo, a gente implementa uma estratégia de atingir 100% de materiais sustentáveis, olhando matérias-primas e processos que os nossos produtos passam, né? Mas com uma condição central muito mais avançada e evoluída para que se tenha produtos
baseados em matérias-primas e processos circulares e regenerativos, né? Então, obviamente, tem um contexto grande de abordagem que a gente faz com a nossa cadeia de fornecimento, e isso está muito baseado em programas, né? E olhando por esse contexto é onde a gente vem conseguindo realmente adaptar e mitigar boa parte dos nossos impactos, não só para o item e para o indicador de descarte de roupas, né? Legal, Eduardo. E acho que assim, esse tema de economia circular, eu, o Rodrigo e a Thalita, a gente sempre debate aqui na Exame, que assim, acho que é o tema que tem o maior potencial de crescimento, né? Que assim, hoje as empresas elas são responsáveis pelo ciclo de vida inteiro dos produtos. E essa questão de você desenhar um produto, assim, já imaginando como, que depois do uso ele precisa ele precisa ter um outro uso, ou como ele vai impactar menos o meio ambiente, até incentivar essa logística reversa dos consumidores, eu acho que é o grande desafio, né? Então, assim, é uma agenda que a gente não vai cansar de explorar nos próximos anos, que eu acho que assim, é uma agenda que todas as empresas de todos os setores têm um papel importante nisso. Eu acho que é um desafio comum a todas, né? Então, acho que é um tema que nos encanta por ser bastante desafiador e extremamente importante. Sim. E, então, Rodrigo, pode falar, Eduardo, desculpa. Eu acabei não comentando com um contexto maior sobre os desafios, mas como tu colocaste, tem uma questão tecnológica, quando a gente olha, de novo, pela estratégia central de mudanças climáticas, para nós chegarmos a ser net zero em 2050, a gente precisa, até 2030, como meta, reduzir 75% das nossas emissões por produto, né? E quando a gente fala no avanço das soluções circulares e regenerativas, tem uma temática importante de tecnologia, né? Então, olhando a questão da reciclagem como tema central, das soluções regenerativas, a gente vai ter que investir muito em tecnologia. Porém, e a gente está disposto a fazer esse desenvolvimento junto ou de forma colaborativa com a nossa cadeia. Porém, tem uma condição super importante de cenário Brasil em que a gente precisa olhar de forma transversal o tema social. Hoje, existe uma condição super importante de cadeia reversa, em que a parte do resíduo, né, é fundamento e é base de remuneração para um contexto grande de pessoas e empresas. Então, essa transição não é somente uma transferência de tecnologia, ela tem que ser olhada do ponto de vista mais sistêmico, em que a gente vai ter que fazer uma transição de modelo, a gente vai ter que fazer uma transição que respeite a base, e aí a gente pode falar de forma bem clara, a base desigual que existe hoje em termos de distribuição de riqueza no país, né? Muito legal e super importante você trazer essa questão, Eduardo. E quero voltar para o Rodrigo. Quando a gente olha o relatório final da COP, falaram muito que a questão geopolítica mundial não pode ser usada como desculpa para a gente ver um retrocesso na questão climática. E, de fato, a situação energética na Europa, inclusive, ela levantou questões sobre como a agenda ESG está sendo implantada. E acho que assim, foi um grande retrocesso, né, de narrativa, de emissões. E, Rodrigo, você que adora ficar lá na COP conversando com todo mundo, pensando em tendências globais, o que você escutou sobre essa questão? O que você pode falar para a gente sobre isso? Legal, essa pergunta é muito bacana. Bom, eu como jornalista tenho uma ideia muito clara que assim, a gente está lá, a gente relata e conversa e faz matérias e pensa, mas no fundo nosso poder de influência, né, ele é limitado e a gente pode informar, mas quando a gente fala de geopolítica, o pessoal tem que se ajeitar e isso leva um tempo grande, né? A gente fala de relações internacionais, tudo leva muito tempo, né? E é o que nós estamos vendo hoje no mundo, essa dificuldade de você ajustar todos os interesses, né? Mesmo diante de um risco catastrófico que são as mudanças climáticas. Então, a gente vinha num caminho, mas o pessoal lá
faltou combinar com os russos, né? E está dando problema em virtude dessa transição energética que a Thalita e a Maitê também colocaram muito bem. E há essa dificuldade, né? Não é simples de resolver, eu acho que ainda leva um tempo, eu acho que para a próxima COP ainda vamos estar discutindo essas questões, né? A verdade também que, como você bem colocou, a situação energética na Europa e os riscos desse distúrbio geopolítico fizeram com que até se acelerasse o processo. A gente vê a Alemanha acelerando muito fortemente, mas de qualquer forma está muito claro que, se depender dos políticos, a gente não vai chegar nem no 2, quanto mais no 1,5. E o que eu acho que, trazendo aí já uma parte mais positiva, é o seguinte: se a geopolítica está complexa, o setor empresarial está assumindo um papel muito importante e acelerando investimentos, acelerando mudanças e tudo mais. Então, o que a gente viu muito na COP, e você estava lá também, e a gente viu isso, que virou uma grande conferência de negócios, né? Uma grande conferência de negócios com inúmeros eventos empresariais, de investidores, side events no entorno, né? Enfim, porque as empresas veem que elas não podem ficar esperando, né, a Europa se resolver se vai parar de guerrear ou não. Não pode ficar esperando a política americana, se o Biden vai conseguir, a eleição dos Estados Unidos vai dar certo ou não. Eles têm que acelerar, porque o risco está aí e o risco é real. Então, eu acho que ficou muito claro isso nessa COP, que a geopolítica é complexa demais, e que o setor privado e a sociedade civil, porque nós vimos também lá a sociedade civil muito forte, a Maitê trouxe bem com os povos originários, enfim, né, se colocando como uma solução, e esse conhecimento pode realmente trazer muitas soluções. E aí, eu fazendo um pouco de propaganda aqui da Exame, é muito interessante se a gente for, né, quem quiser entrar lá no YouTube da Exame, vai ver cases como o da Renner, mas nós também tivemos Raizen, tivemos Votorantim, Ambipar, Klabin, né? Todas, Sigma. O caso da Sigma é muito interessante, né? Porque eles, na COP26, conseguiram uma solução, né? Na COP26, que estão implementando agora para resolver a seca lá na região do Jequitinhonha. Então, assim, muitos cases de empresas já fazendo coisas muito avançadas. Então, acho que fica essa coisa. A geopolítica vai se resolver quando tiver... um tempo. Vão se resolver quando tiver que resolver. Agora, as empresas estão acelerando, estão empurrando a agenda e vão criando soluções. E aí vai pressionar cada vez mais os políticos. E a sociedade civil também. Acho que esse é o cenário mais ou menos que a gente viu lá. Não, é muito interessante você falar isso, Rodrigo, que eu lembro que uns 3 dias de acabar a COP, eu e você, a gente estava falando com uma pessoa que acompanha presencialmente a COP há vários anos, acho que deve ser a 15ª, 16ª COP. Exato. Que ela vai, e estava naquele momento que todo mundo estava falando assim, as negociações não estão andando, não vai dar em nada. E a gente conversando com essa pessoa, ela falou assim, não, eu estou super otimista, porque sim, as negociações estão um pouco devagar, mas, cara, assim, vocês estão vendo o que o setor privado está fazendo aqui? O setor privado vai resolver essa questão. Então, acho que a gente também escutou algumas críticas. Ficou grande demais. E tem muitas empresas, isso atrapalha as negociações. Mas eu também vejo do lado positivo. Assim, o setor privado resolvendo essa questão, vamos voltar para o ponto que a Thalita trouxe, né? A importância de resolver o desmatamento no Brasil, se pensar sobre o ponto de vista do setor privado, é urgente. Então, assim, vamos deixar o setor privado também ajudar na solução dessa questão. A Maitê também trouxe pontos excelentes sobre o SBTi. E a Maitê falou uma coisa muito importante também, que foi essa decisão da Casa Branca, né? E por que é importante essa decisão da Casa Branca? Que eu acho que é um exemplo muito claro
de como as empresas grandes, elas têm esse poder, né? Assim, uma vez que você decide, vou ser net zero, você não consegue ser net zero sem cascatear isso para a sua cadeia de fornecedor. E daí, aproveitando para fechar esse painel, que está gostoso, dava vontade de ficar aqui mais tempo, mas eu quero fazer uma última pergunta para o Eduardo sobre esse papel do setor privado de cascatear, vamos chamar assim. Como que vocês fazem isso na Renner? Eduardo, você comentou sobre todos os planos, então vamos pensar, Renner Net Zero, você não consegue ser Net Zero sem reduzir também o impacto da sua produção, e uma parte disso vem de economia circular, mas com certeza uma parte disso vem de um trabalho muito forte junto aos fornecedores. Como que é esse processo de engajar os fornecedores nessa agenda, que é um papel que as grandes empresas têm e que tem o poder de levar essa agenda climática, essa agenda de sustentabilidade, essa agenda ESG para pequenas e médias empresas ao redor do mundo? Ótima pergunta. Acima de tudo, uma agenda de desenvolvimento, né? Olhando a nossa trajetória, a gente consegue dividir, talvez, em 3 momentos, uma fase que realmente fundamentos ali da conformidade, aquilo que é legislação, aquilo que é requisito legal, ela precisou ser amadurecida, né? Então, os princípios do estabelecimento de regras e práticas aí de socioambientais, a gente foi uma das empresas que fundou a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que trabalha bastante intensamente nessa agenda socioambiental em termos de monitoramento e agora indo para uma condição de desenvolvimento também. Uma fase mais de responsabilidade em que a gente consegue colocar elementos de ecoeficiência, colocar elementos de adaptação para a condição de uma gestão social de propósito para clima do trabalho e dos trabalhadores, para realmente trazer engajamento além do que é conformidade, e agora uma agenda mais propositiva em que a gente trabalha protagonismo mesmo, né? E aí, olhando essa fase mais disruptiva, realmente a agenda é uma agenda de desenvolvimento. A gente alicerça, então, essa agenda a partir de programas. O primeiro, como eu citei aqui, foi o Produção Mais Limpa. Hoje a gente tem uma grande rede que se chama Rede Responsável, em que tem como intuito a gente apoiar de forma bastante intensa esse desenvolvimento da cadeia de fornecimento. Bom ressaltar que a Renner hoje, a Lojas Renner S.A. como um todo, não tem produção própria, e a produção que tem feita pelos seus fornecedores, 70% é feita no Brasil. Isso traz um potencial bastante grande de inovação, de engajamento, pelo fator de proximidade, né? É um tema bastante importante para estabelecer esses critérios de inovação. É um aspecto super importante. E aí, olhando esse composto, então, do Rede Responsável, a gente procura levar conhecimento muito estruturado, né, com consultorias e com a nossa própria equipe técnica de sustentabilidade, e apoiar na implementação. Isso tudo está muito linkado, obviamente, com o protocolo de auditoria, né? O nosso protocolo de auditoria hoje, ele avança, né, pelas fases que eu comentei no início, indo para um aspecto de além da conformidade, focando muito já na parte de performance socioambiental. O que isso quer dizer na prática, né? O fornecedor, ele cocria com a gente esse estabelecimento de metas de performance, a gente apoia, trazendo recursos voltados ao conhecimento, à aplicação prática desse contexto de socioambiental, e a gente monitora por indicadores, né? Então, o protocolo, estando baseado nessa camada de conformidade, mas também de performance, ele propicia que a gente vá dando avanços aí gradativos, respeitando a gestão e também, obviamente, o cenário de cada fornecedor, mas estabelecendo sempre metas bastante claras, né? É uma relação de aliança, vamos dizer assim, uma relação de ganha-ganha. Existe benefício mútuo, né? A gente tem uma base de fornecedores que basicamente está há mais de 30 anos com a gente, quando a gente olha por contexto de fornecedores estratégicos, e sempre com esse olhar, esse mindset de que existe uma condição de cocriação como premissa e de colaboração para que os temas
tem um avanço e, de forma transversal, conhecimento e educação, né? Então, basicamente, respondendo de forma bem objetiva, a gente estabelece programas de desenvolvimento, também com parcerias. Esqueci de citar aqui um grande parceiro de longa data nossa, que é o Sebrae. A gente tem um programa chamado Encadeamento Produtivo desde 2015, em que tem esse intuito de levar para todas as camadas da cadeia de fornecimento o conhecimento necessário para adequar todas as políticas da nossa empresa, como grande empresa, à política dos negócios que são envolvidos aí ou dentro da nossa cadeia de fornecimento, né? Legal. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todos. Encerramos esse painel de novo. Acho que a conversa estava boa, dava para ficar mais tempo, mas eu acho que a gente encerra esse painel com várias mensagens importantes, né? Acho que a Thalita trouxe para a gente a questão da floresta, que está naquele ponto muito importante, que assim, pode ser que assim, a gente chega num ponto que a floresta não consiga mais reagir, então assim, essa questão é urgente. Trouxe também o risco de regimes de chuva, como isso pode afetar a nossa agricultura. Maite trouxe pontos super relevantes sobre SBTi, papel do setor privado, justiça climática. Rodrigo sempre preocupado com a questão da geopolítica, também sobre essas questões sociais que a gente vê como, talvez por sermos brasileiros, estarmos em um país em desenvolvimento, como sendo pontos que a gente não pode assim, ficar longe da questão ambiental, é tão importante quanto. E o Eduardo foi uma aula, né? Eu acho que assim, teve vários pontos, a questão de como engajar fornecedores, economia circular, papel da governança, essa evolução na agenda da Renner, mas eu acho que assim, toda a fala do Eduardo, ele fala do histórico, né? E eu acho que a gente consegue ver na fala do Eduardo que assim, essa é uma agenda urgente, mas assim, é uma agenda que eu vejo como 2 pontos. Primeiro, tem que estar na cultura da empresa, e segundo, está longe de ser uma agenda que você consegue soluções rápidas, né? Ele acabou de falar de um programa do Sebrae de 2015, então assim, estão há, no mínimo, 7 anos costurando como envolver os fornecedores nessa agenda, mas quando ele começou a falar da estratégia da Renner antes de 2008. Então, assim, a gente vê que é uma agenda que assim, está, de fato, na cultura da empresa, e é isso que a gente precisa. Acho que todos nós concordamos aqui que o setor privado tem um papel fundamental no combate às mudanças climáticas, e o Eduardo trouxe o exemplo que assim, não é fácil fazer, precisa de tempo, precisa de dedicação, então a gente espera que o case da Renner sirva aqui de inspiração para várias empresas. Obrigada a todos, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.